Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Tainara Oliveira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu venho contar pra vocês que consegui minha carteira de habilitação, meu Deus! Minha carteira de habilitação australiana. Olha, foi suado, não foi fácil, teve lágrimas, teve drama, como toda vida de imigrante, na verdade. Então, hoje eu vou contar pra vocês como que foi essa experiência e até chegar nesse momento de o quê? Leveza, porque agora eu posso respirar. E nesse vídeo ainda eu vou falar pra vocês sobre valores, um pouco sobre o processo e alguns fatos que eu não sabia e que eu descobri apenas depois de passar tudo que eu passei por aqui, contar pra vocês, pra, sei lá, ajudar alguém que tá um pouco preocupado aí a ficar um pouco menos ansioso. Então vamos lá. Primeiro eu comecei o meu processo de habilitação em outubro de 2023. Não foi um processo assim muito fácil, porque eu já até fiz um vídeo aqui no canal. Eu tava sem a minha habilitação física e por isso eu precisei fazer o requerimento na embaixada de uma validação da minha habilitação. Foi um outro processo, eu expliquei um pouco mais num vídeo anterior que eu já tenho aqui. Então, se você tiver curiosidade, vou deixar no link aqui pra você já dar uma olhadinha também. Caso seja a sua situação, você pode ir por lá e conseguir entender melhor. Bem, a primeira parte da habilitação aqui na Austrália é você fazer o teste teórico. No teste teórico, o que você faz é, você compra o seu teste, você já paga, na verdade, e daí você tem acesso às aulas. São 4 horas de aulas que você pode fazer direto ou fazer, tipo, você tem um tempo, assim, alguns meses para você fazer esse teste. E daí você estuda todo ele, cumpre todos os requisitos que ele te pede tipo uns questionáriozinhos no final de cada sessão. E aí você vai fazendo. No final, você aplica para a prova. Tainara, não passei na primeira prova, não tem problema. Você pode repetir essa prova quantas vezes forem necessárias. Não tem uma quantidade mínima de vezes que você fica limitado e que você vai ter que pagar de novo, não. Enquanto você estiver naquele período que você estiver fazendo o curso, você pode sim fazer e repetir o teste quantas vezes for necessário. Daí, depois desse teste, você faz um segundo teste, que é o RASDA. O RASDA teste é como se fosse um teste de computador, que ele lhe dá situações em que você precisa agir, diminuir a velocidade, prestar atenção em placa, movimentação de carro. E aí, nesse momento, você pode estudar tanto para o primeiro teste quanto para o segundo teste de uma forma gratuita no próprio site do governo, que eles disponibilizam esses testes mesmo, tipo, pré-prova, entendeu? E eu acho que eles ajudam realmente bastante pra gente ter uma noção de como que vai ser a prova no dia que você marcar. Porque quando você compra o RASDA, você marca o dia. Então, até lá, eu acho que é RASDA, gente, o nome. Eu não tenho muito bem a pronúncia. E aí, até o dia que você marcou sua prova, você pode estudar e ficar fazendo em casa, no seu computador, os testes pessoalmente. Então, você pode ficar repetindo. E quanto mais você repete, mais fácil vai ser no dia da prova, porque aí você já conhece todas as situações. E, assim, tem algumas situações que são diferentes, então eu acho realmente importante que seja estudado. Então você paga pelo primeiro teste, você paga pelo segundo teste, e nós, brasileiros e outras nacionalidades que já têm habilitação no país de origem, não necessariamente deveria fazer não necessariamente você precisaria fazer aulas anterior à sua prova prática. Porém, o aconselhado procure um instrutor e faça as aulas requeridas por eles. Daí depois você vai fazer o seu teste, porque o teste ele é marcado depois que você fizer as suas aulas. Quantas aulas, Tainara, é necessário? Eu não tenho como te dizer quantas aulas são necessárias, vai depender do seu instrutor. Por exemplo, o meu instrutor, ele requereu muitas aulas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quantas aulas ele quis de mim. Eu acho que foi uma média de 10 aulas. 2, 3, 4. Foram uma média de 10 aulas que ele requereu de mim. Mas, por exemplo, a minha amiga, ela
falou com o instrutor dela e o instrutor dela disse que 3 aulas para ela era mais do que suficiente e que ela não precisaria mais do que 3 aulas. Quanto que custa? Vou dizer no final, então fica ligadinho. Se quiser saber qual o valor de cada aula, eu vou dizer um pouquinho no final e vou falar sobre todos esses valores também. Daí você estuda para fazer o seu teste teórico, você depois estuda para fazer o seu teste prático e por final você faz as lições para fazer o seu teste prático. Tainara, a minha habilitação ainda tá válida. Eu preciso fazer se eu não quiser? Não, porque a sua habilitação do Brasil ou de outra nacionalidade que tiver, você, enquanto ela tiver válida, você pode continuar usando para dirigir normalmente. Basta você ter a sua habilitação e a tradução juramentada, que é o ideal, tá bom? Então, tendo todas essas duas coisas, você não precisa tirar a sua habilitação aqui depois de 3 meses. Enquanto a sua habilitação do Brasil estiver válida, você pode sim continuar utilizando ela sem problema nenhum, beleza? Ok, até aí. Só o que acontece? Na minha situação, a minha habilitação estava perto de vencer. Então, eu precisei pedir a minha temporária. Depois que eu passei nos testes, eu fiz o requerimento da minha licença temporária australiana, beleza? E quanto tempo dura isso? 3 meses. Depois que você faz o teste prático, você faz o teste teórico e faz o RASDA, eles te dão a tua licença temporária. E nessa licença temporária, você assina um termo dizendo que se você falhar no teste, você perde a sua licença temporária. Você perde o direito de dirigir. Basicamente é isso. É complicado isso, porque até então, o que eu sabia é que se você não tá dentro da tua validade, da tua habilitação anterior, e você não tá com a sua temporária válida ainda, você teria que seguir os primeiros passos que normalmente as pessoas seguem aqui, que é se tornar learning, depois P1, P2, que isso eu não consigo contar muito bem pra vocês o que é, mas tem tudo no site de legislação de South Australia, principalmente, deve ter dos outros também, mas eu fiquei muito receosa sobre isso, porque, tipo, o learning, você precisa ter uma pessoa junto com você pra você estar dirigindo. Então, assim, pro meu trabalho, eu não poderia manter isso por muito tempo, entendeu? Daí eu comecei a entrar numa crise, porque o tempo tava passando, a minha habilitação temporária, que são 3 meses que eles te dão pra você fazer o RASDA, você fazer o teste teórico, o teste prático e voltar lá, são 3 meses. Daí eu fui pra minha prova prática e o meu instrutor disse, olha, você dirige muito bem, tá tudo certo e tal, não precisa a gente se preocupar com isso. Porque você dirige maravilhosamente bem, tem cuidado, não sei o quê. E aí, gente, chega, me arrepio. O instrutor me deixou lá com o cara avaliador, brindar aqui, porque apesar de tudo, temos vitória. Fui fazer o teste e ele vai dizendo o que você precisa fazer naquele momento, vai fazendo. E assim, tudo seu é avaliado, você precisa... Depois eu posso contar algumas curiosidades de coisas diferentes que acontecem da nossa legislação, do que eles pedem pra você fazer na aula prática do Brasil e daqui. Depois eu posso fazer umas curiosidades, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, porque realmente é bem diferente a legislação daqui. E daí eu fui fazer o teste e tal, e eu fiquei bem nervosa, assim, no meio do teste, porque tava muito quente e ele tava muito sério. Ele já tava, tipo, com aquela cara, assim, de poucos amigos. E eu sei que eu não fiz uma baliza muito boa, apesar de eu saber fazer sim baliza. Eu tava fazendo normalmente, sem problema nenhum. E eu acabei fazendo uma baliza não muito boa. E no final das contas, ele não reclamou nem disso. Ele reclamou da minha observação, o que me frustrou muito, porque eu não quebrei nenhuma regra de trânsito. Eu falei isso lá no meu Instagram, inclusive. Se você não me segue, é @tainaraoliveira.p.
Eu não quebrei nenhum, eu não fiz nenhuma infração de trânsito, que é o que lhe reprovaria de cara. Ele reclamou muito da observação, você não olhou nos pontos cegos, porque normalmente eles pedem pra você fazer assim uma virada, tipo, você vira o corpo pra poder ver o ponto cego. E isso me frustrou muito, porque já é mais dinheiro que a gente gasta. E na situação de imigrante, quem tá aqui na nossa situação, a gente sabe disso. E por uma coisa assim, que não foi uma regra de trânsito quebrada. Então isso me frustrou demais, eu chorei muito. Então por isso eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito mal, ansiosa, eu não comia, não dormia direito. E o medo de perder o meu trabalho, né? Daí o meu instrutor pegou e disse assim: Tainara, volta lá no Service SA e diz que você quer uma extensão da sua habilitação temporária. E aí eu fiz isso. Daí você não precisa pagar pela sua habilitação temporária, a extensão dela. Mas, como eu já tinha dito, normalmente a gente paga, a gente assina um termo dizendo que se a gente falha, a gente perde o nosso direito de dirigir. E daí tudo bem, eles me deram minha habilitação temporária, eles perguntaram se eu tinha falhado no teste, e eu disse, eu vou fazer o teste, fingi assim que não entendi muito bem, vou fazer o teste e tal. Gente, não façam isso, tá? Não tô aconselhando ninguém a fazer isso. Enfim, e aí eu sei que quando foi 2 dias depois, o administrativo do Service SA, ele me ligou dizendo que a minha habilitação temporária estava cancelada. Sim, minha habilitação temporária estava cancelada, que eu precisava voltar lá para poder fazer uma habilitação nova e de learning. Ai, meu Deus, isso mesmo, de learning. E isso me preocupou ainda mais, me deixou ainda mais abatida. Falei com o meu instrutor, ele, não, vai dar tudo certo, próxima vez você passa e tal. Não. Mas assim, não é só a questão de você ter que fazer de novo, mas é a questão de você ter que gastar tudo de novo, você ter que passar pelo nervoso de novo, você ter o medo de você não conseguir, porque aqui, eu acho que eu não comentei com vocês, mas se a gente tem a nossa licença no Brasil, nossa habilitação no Brasil, a gente pode ir direto pra nossa habilitação full, né, que é tipo completa, a gente não precisa passar por aquelas etapas que normalmente se passa, como eu disse no começo. E aí acontece isso, e eu fiquei desesperada, enfim, fui fazer a prova. E lá na hora fiquei nervosa, mas fiz tudo direitinho, tentei observar. Cometi alguns erros, porque eu tava prestando atenção, tentando fazer as observações que ele falou da última vez. Em alguns pontos eu falhei, óbvio. E o teste demorou tipo 1h15, o que foi exaustivo pra mim. E pra ele também, eu acredito. E no final das contas, ele olhou pra mim e disse assim, olha, que a gente precisa tirar um 9 no teste pra poder ter a nossa habilitação, né? Ter o certificado de que você passou. Caso contrário, você não consegue. Tem que tirar 9, tá bom? No teste, 9. E aí ele sentou pra mim e disse assim, olha, pensei muito em reprovar, sabe? Pensei realmente em reprovar. Porque você demora demais, não sei o que. Tipo, daí ele reclamou de outras coisas que no primeiro ele não tinha reclamado. E aí ele disse, mas eu vou lhe passar. Tipo, eu vou lhe passar, você não passou por mérito, eu vou lhe passar. Eu digo, mas tá tudo bem, obrigada, moço. Não importa se o senhor tá me passando. Claro que eu não disse isso. Eu disse, obrigado, vou prestar atenção nos pontos que você falou pra mim, vou tentar melhorar. Óbvio que eu não ia ser louca de surtar lá na hora, né? E aí, ele disse que ia me passar e eu, graças a Deus, meu Deus do céu, eu não aguento mais esse sofrimento. E eu descobri lá com ele que eu não precisava me preocupar por estar com a Learning, a habilitação de iniciante, porque ainda assim, independente da data de validade da minha habilitação do Brasil, se eu já tiver a habilitação do Brasil, em qualquer momento que eu fizer a prova, eu posso sim pegar a minha full license, entendeu? O ponto que nem o meu instrutor sabia, porque a gente pensa que a gente tem que estar na validade ainda da nossa habilitação e na validade da temporária. Caso você perca, você teria que fazer todo o processo do começo. Mas não, gente, não precisa. Se você tiver, independente do momento, você pode sim pegar a sua full license. Então, a gente pode respirar.
Graças a Deus. Eu tive que passar por isso pra contar pra vocês. Eu acho que foi isso, mas não quero passar novamente. Respira. E, enfim, depois disso, eu fui hoje de manhã. Já fui logo hoje. Hoje de manhã não, hoje de tarde. Fazer o pagamento da minha nova licença full. Então, assim, posso fazer tudo. É como se eu tivesse, sabe, tivesse passado por todo o processo de aprendizado até ter a minha full license. Enfim, eu agora tenho a minha full license, tirei hoje, tô esperando ela chegar em casa, mas tem um aplicativo que a gente já consegue sim ter acesso às nossas documentações que a gente faz aqui. Então eu já tenho ela no meu celular guardadinho. Tô até bonita na foto, fui assim arrumadinha pra poder sair bonita na foto. E agora nós vamos falar o quê? De valores, tá? Vamos falar de quanto que foi gasto nessa habilitação. Não estou dizendo, mais uma vez, que você vai gastar a mesma coisa. Você pode gastar muito menos do que isso, porque o seu professor pode requerer menos aulas de você e você pode passar de primeira na sua habilitação. Então, assim, desconsiderem. Isso aqui é só um exemplo do que eu passei, da minha vivência, tá bom? Vamos começar com valores para vocês. O custo primeiro foi $39 do primeiro teste, né, o teste teórico, $39. Depois, $35 do segundo teste, do Hazda teste. Daí, já foram $42. Ai, gente, que as minhas pernas... Ai, menina, as pernas quase se perdem. Depois disso, fui para as aulas teóricas. E ele me cobrou, num total, saiu $905 de aula. De aula! Isso. Meu Deus do céu, tá repreendido em nome de Jesus. Mas foi $905 só de aula. Você pode gastar menos do que isso, óbvio. E tem gente que faz 1 ou 2 aulas e vai fazer o teste e tá tudo certo. Mas provavelmente ele queria sim que eu pagasse bem mais e, enfim, foi o que foi. E para fazer o teste prático, cada prova que você vai fazer é $200. Então, $200 do primeiro teste mais $200 do segundo teste, que dá $400 no total. E daí, até então, tinha ficado em $1.380 os gastos que eu tive, tá? Mas daí ainda teve a questão de você paga pela sua habilitação e por quanto tempo você quer. Lá você tem a opção de 1, 2, 3, 4 até 10 anos. E como eu tive que sair da minha temporária para ir para Learning, eu tive que pagar $33 pela habilitação de Learning por 6 meses, porque é o mínimo, não tem como ser menos, ok? E hoje eu fiz o pagamento da minha full license. E aí eu já fiz pelo máximo de anos possível, porque eu não quero mais ouvir falar dessa história, em nome de Jesus, amém. Mas assim, foram $530 pagos hoje pela full license. Então assim, vai depender do que você quer. Eu queria me livrar disso, porque eu já sofri demais, eu não queria mais sofrimento. E aí eu paguei logo a full license de 10 anos. Tainara vai ficar aí 10 anos? Eu espero que eu fique sim 10 anos aqui, né? Porque eu quero morar por aqui, então, amigo, fica com Deus. Assim, a maior felicidade que eu tenho pra contar pra vocês é que eu consegui tirar a habilitação mesmo depois de ser reprovada uma vez. Deu certo, foi sofrido, chorei, fiquei ansiosa, não dormi. A gente que é imigrante sabe quão é difícil as coisas pra nós. Quanto mais eles sabem que a gente é imigrante, mais eles reclamam, mais eles querem, sabe? Eu acho que parece que a gente sempre precisa se esforçar ao máximo, o dobro ou até, sei lá, o triplo, enfim. Mas essa foi a minha experiência que eu vim compartilhar aqui com vocês. Eu espero ajudar alguém. Se tiverem alguma dúvida, eu vou tentar deixar os links aqui, tanto do teórico quanto do Hazda, para vocês terem uma noção. E dos livros também de teórico que eles deixam. Disponível tudo lá no Service SA.
falando especificamente para as pessoas que vêm para South Australia, tá bom? Não tô falando para as pessoas que vão para New South Wales, como Sydney ou Queensland, enfim. Provavelmente tem algumas diferenças, mas falando diretamente para quem tá vindo aqui para Adelaide. E se você tiver a oportunidade, já venha com a sua habilitação renovada, porque aí você não precisa se preocupar com isso, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.